Né? Como a maioria sabe, meu nome é Felipe, certo? Sou casado com Silvia. A gente trabalha junto. Eu estou no último período de medicina, me formando agora em outubro, daqui a 2 meses. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre produto e como a gente falar sobre produto, não tem como eu falar sobre obesidade. Deixa eu tentar tirar isso daqui. Isso. Então, muita gente tem o conceito errado do que é obesidade. Obesidade não é estar com medidas grandes ou acima do peso. Obesidade é excesso de gordura corporal, que geralmente, mas nem sempre está associado com peso elevado. Então, da outra vez eu contei, vou contar novamente, quando eu fiz minha primeira bioimpedância, eu era magro, mas eu estava obeso. Por quê? Porque eu estava com um índice de gordura muito alto, principalmente levando em consideração que eu tinha apenas 22 anos. Na balança já tinha 44 anos de idade. Então, às vezes a gente tem uma falsa impressão de que para ser obeso tem que ser muito pesado. Isso não é verdade. A gente estava em João Pessoa antes de ontem fazendo uma festa shake lá com o grupo de Braga. E tem uma menina bem magrinha, que você olhava para ela e dizia, não, ela tá ótima, mas na verdade ela estava com mais de 30% de gordura corporal. Ou seja, ela estava com excesso de gordura. Isso é obesidade. Então, e, como eu já comentei, a obesidade é uma questão cultural. Porque, na verdade, o Ocidente ele tem a cultura de comer. Então, quando o bebezinho chora, a gente acha que é fome, dá de comer. Em datas comemorativas, a gente se reúne em torno de comer. Um jantar, um bolo, salgados. Geralmente não são comidas saudáveis, né? A criança, se ela se comporta, ela vai ganhar um brinde. O brinde geralmente é ir comer ou ganhar o brinde que está associado à comida. Né? Aqueles brindes que vêm nos pacotes de alimentação não saudável, né? Excesso de gordura, excesso de carboidrato. É porque esses lanches, né, os lanches de criança hipercalóricos, geralmente eles também estão associados aos brinquedos, né? Que é o que é a parte que a criança mais gosta. A gente também, se está triste, está ansioso, está preocupado, a gente vai fazer o quê? Vai comer. Então, comer no Ocidente é a questão cultural. E isso tem ajudado muito para esse boom da obesidade que deu nos últimos anos. A gente vive vivendo uma realidade hoje, né, que na última pesquisa em 2016, mais da metade dos brasileiros estão com sobrepeso. E isso ainda é mais alarmante quando a gente vê que a projeção, quando se extrapola os gráficos, é que em 2030, 10 milhões de crianças estarão obesas no Brasil. E hoje, 18% da população está obesa. Não é só sobrepeso, 18% já está obesa. E o que é que a gente tem que entender em relação a isso? O marketing e a propaganda, toda ela é baseada nos alimentos de fast food. 71% dos alimentos veiculados de TV são fast food. É o McDonald's, aqui é o Bob's, aqui é o Pittsburgh, é o Burger King. Então, é desse tipo de alimento que a gente, quando eu falo, é a população brasileira e a população mundial, tem se alimentado. Isso tem trazido muitas doenças, como hipertensão, diabetes. A gente hoje tem um boom, é muito difícil a gente falar com um idoso que não tenha diabetes e hipertensão. Então, o Ministério da Saúde criou um programa chamado Hiperdia. Todo dia, a unidade básica, qualquer uma que seja, né, que eu trabalho, qualquer uma, todo dia, ou toda semana, ela tem um dia para atender apenas hipertensos e diabéticos. Por quê? Porque tem tanto hipertenso e diabético que se você não fizer um dia só para eles, provavelmente vai ser todo dia. E aí você não vai conseguir mais atender nada. Só diabético e hipertenso.
Isso, em sua maioria, ele é gerado pela má alimentação. Fora isso, os casos de derrame que estão lotando os hospitais, né? 4 vezes mais demência. É difícil você ver um idoso hoje, um grande idoso, né? Que a gente chama, acima dos 80 anos, que não tenha nenhum tipo de demência. Pelo menos a demência senil ele já tem. A obesidade ela aumenta em 4 vezes a chance de ter demência. Dislipidemia, né? Que é a hipercolesterolemia, muito colesterol no sangue, muitos triglicerídeos no sangue. Tudo isso consequência da obesidade. Os cânceres que vêm cada vez mais frequentes. Difícil, eu acho que ninguém aqui conhece alguém que não tenha um caso de câncer na família. Todo mundo tem um caso de câncer na família. E muitos cânceres poderiam ter sido evitados com uma boa alimentação. Então, a gente tem que mostrar isso para o nosso cliente, a gente tem que mostrar isso para os nossos amigos, a gente tem que mostrar isso para a nossa família. Porque a obesidade hoje é o principal fator desencadeante das doenças na nossa realidade. A obesidade ela já bateu o tabagismo. E aí é interessante a gente começar a entender isso aqui, já é fator de argumento, eu uso muito isso com meus clientes, eu uso muito isso com minha família, porque é muito importante. Então, como eu falei, hoje eu quero que vocês tenham argumentos para discutir, debater com clientes, argumentos para debater com aquele amigo chato que fala que não vai tomar Herbalife nunca. É isso que eu quero de vocês. Então, falando um pouquinho sobre gordura visceral, certo? Aquela gordura que está perto dos órgãos, certo? Não é aquela gordura subcutânea. A gordura subcutânea é a gordura que tem na maioria do nosso corpo. Quando a gente faz lá o percentual de gordura, aquela gordura subcutânea mais gordura visceral. Certo? Mas a gordura visceral é muito pior do que a gordura subcutânea. Porque a gordura visceral, ela está intrinsecamente ligada aos órgãos. Certo? Eu coloquei aqui um exemplo só do fígado. Certo? Mas existem várias outras situações que a gordura visceral vai atrapalhar. Mas no fígado, para mim, que é o principal, ela vai causar esteatose hepática. Então, vocês podem ver na fotinho aí, ao lado, que é esse fígado mais amarelado. A esteatose hepática é a gordura no fígado. Isso vai causar hepatite ao longo do tempo. E uma hepatite não tratada, e se a pessoa não diminuir a gordura visceral, não diminuir a gordura no fígado, ela vai evoluir para uma cirrose. E a cirrose ela pode evoluir para um câncer. Então a gente está falando de um tipo de câncer que a obesidade, né, associada à gordura visceral, ela vai gerar um tipo de câncer que poderia ser evitado. Só para vocês terem uma ideia de um câncer que pode ser evitado com diminuição da gordura. Eu passei um pouquinho. Então, 2 quilos de gordura, né, aqui na foto, ele ocupa muito mais espaço do que 2 quilos de músculo. Se a gente está falando com um cliente que ele está apenas pensando na parte estética, apenas trocar 1 quilo de gordura por 1 quilo de músculo vai diminuir muito as medidas dele. Então, já é bom. Além de que o músculo, como ele ocupa menos espaço, ele vai comprimir menos. Obesos, geralmente, eles têm problemas de apneia do sono. O que é a apneia do sono? À noite, você tem sua gordura, né, o seu peso corporal, ele vai se assentar no seu corpo. E isso vai ocluir, né, fechar suas vias aéreas, isso pode fazer você parar de respirar por um tempo. Isso é a apneia do sono. Geralmente, obeso tem ronco à noite, pelo mesmo motivo. O obeso, o peso dele vai diminuir o espaço da respiração. Isso causa o ronco. A gordura, ela também gasta muito menos energia do que o músculo, porque tecido de gordura é um tecido apenas de estoque. Então, se é um tecido de estoque, ele não precisa estar em atividade. Ele está ali só estocando gordura. Para quando a gente precisar de energia, ele vai lá e tira a gordura. Já o músculo não, é um tecido ativo, é um tecido que faz contração, é um tecido que deixa a gente na posição ereta, então está sempre em atividade.
Logo, o tecido muscular ele gasta muito mais energia. Então, se a gente está com aquela pessoa que tem um metabolismo basal bem baixinho, que é quase parando, que não tem energia para fazer atividade, que tem dificuldade de emagrecer, só o fato dele trocar gordura por músculo já vai aumentar o metabolismo dele. Então, é bom anotar isso aí. Anotem. O que é que a gente tem que dizer para o nosso cliente? A gente tem que dizer para ele que a gordura gasta menos energia do que o músculo. Então, trocar a gordura por músculo faz ele conseguir perder peso mais facilmente. E aí, falando sobre os métodos de avaliação, tive 2 debates sobre isso, por isso que eu incluí na palestra desde a última vez. Ainda tem as pessoas tradicionalistas que falam de... Por favor, não falou mesmo? Que falam do adipômetro ainda, né? O adipômetro como forma de avaliação. Sendo que o adipômetro, ele depende muito de quem está medindo. Então, mesmo um nutricionista muito bem treinado, ou um educador físico, ou um médico muito bem treinado, ele ainda é passível de erro. Então, pelas últimas pesquisas feitas sobre métodos de avaliação, ele é a pior de todas. Ele só ganha dessa aqui, que é a avaliação de peso e altura, né, que é o IMC. Que o IMC, ele ainda consegue ser pior porque ele não leva em consideração pessoas que sejam fortes, né? Então, esses dois aí têm o mesmo IMC, o mesmo peso, a mesma altura. E eles têm uma composição corporal totalmente diferente. Então, o melhor método de avaliação que a gente tem, não invasivo, não radioativo, é a balança de bioimpedância. Então, quando alguém vier para você, não, fiz o adipômetro, não sei o que, estava com 13% de gordura, que já aconteceu isso comigo, não vamos subir na balança porque ele é um pouco mais verídico. Ele não está apenas pegando aquela gordura subcutânea, que eu mostrei para vocês. O adipômetro, ele pega nas dobras. E dobra é apenas gordura subcutânea. Certo? Então, o melhor método de avaliação que a gente tem, fora o DEXA, que é a tomografia computadorizada, é a balança de bioimpedância que quase todos os coaches da Herbalife têm, né? Então, já falando um pouquinho sobre dietas, sobre método de perda de peso, a gente tem que se preocupar um pouco com as calorias, mas não é o nosso fator determinante. Muita gente conta pontos, conta caloria, e isso não leva à nutrição saudável, certo? Apenas a perda de peso, perda de massa. Mas isso vai levar a perda de massa magra e massa gorda. Estava conversando com uma cliente nossa e ela pegou uma dieta da nutricionista e essa dieta era baseada apenas em hipocalórica. Ela era apenas com pouca caloria. E aí ela realmente perdeu peso, sendo que ela perdeu peso como? Perdendo músculo e perdendo gordura. Então o percentual de gordura dela aumentou porque, na verdade, ela não estava fazendo uma boa alimentação, uma boa dieta. Ela estava apenas com pouca caloria e realmente pouca caloria vai gerar sempre a perda de peso, mas às custas de muita perda de músculo, né? Vai levar a uma sarcopenia. E aí, nossa pirâmide alimentar, que não tem muito o que dizer, a gente já conhece, mas o que é mais interessante é que nos últimos tempos, a pirâmide alimentar ela veio com a base dela em exercício físico e controle de peso. Isso não existia alguns anos atrás. Certo? Então, hoje, a base da pirâmide alimentar é uma vida ativa e uma vida com a nutrição saudável. A gente controlar o peso. Isso é interessante a gente ver como o mundo tem se preocupado cada vez mais com o problema da obesidade. E aí já vamos entrar nos macronutrientes. Hoje eu vou falar sobre os 3 macronutrientes. A Herbalife ela foca muito na proteína, né? Visto que a maioria dos nossos produtos, os principais, eles estão relacionados a baixa caloria associada a uma boa ingesta de proteína de alto valor biológico. Então, quais seriam as funções da proteína? Isso é interessante a gente saber para a gente passar isso, porque muita gente só fala a proteína é o alimento do músculo, mas isso é muito pouco. Na verdade, a proteína ela é muito mais importante do que apenas ser o alimento do músculo.
Então, quando a gente vai passar isso para alguém, vai passar para o nosso novo consultor, vai passar isso para o nosso cliente, a gente tem que saber algumas funções da proteína, porque ela é muito importante para o nosso corpo. Prótos significa primeiro, vem do grego. Então, prótos, proteína, é aquela em primeiro lugar. Então, é um dos alimentos mais importantes, certo? Então, a proteína ela serve como? Como defesa, certo? As imunoglobulinas, quando a gente toma vacina, se a gente não se alimentar bem, não adianta tomar vacina, porque a gente não vai ter imunoglobulina. Se a gente não tiver imunoglobulina, a gente não tem defesa. Certo? É a defesa do nosso corpo. A proteína ela serve de transporte, hemoglobina e ferritina. Às vezes, ferritina não, desculpa, gente, é ferritina. Às vezes a gente está muito preocupado com, aquela pessoa tem anemia, dá ferro para ele. E, na verdade, o ferro é uma parte da hemoglobina. Se não tiver proteína para produzir, não vai ter hemoglobina. E não vai ter ferritina, que é o que carrega o ferro. Não adianta. Tem que ter proteína. A proteína também, ela faz parte, os hormônios são proteínas. Então, insulina, tiroglobulina, que é o hormônio que vai tirar o açúcar do sangue. A insulina tem que ter proteína. Contração, né, os músculos. Para você produzir músculo, aí sim, tem que ter proteína. Mas mais do que isso, o colágeno é um tipo de proteína. Então, para você esticar a pele, ficar novinho, tem que ter colágeno. E colágeno é o quê? É uma proteína. Para a gente digerir os alimentos do nosso corpo, as enzimas, elas também são proteínas. Então, quase todas as funções do nosso corpo, elas estão relacionadas ou elas têm alguma parte delas que a proteína atua. Isso é muito importante para a gente entender por que a proteína é o primeiro lugar. Certo? Ela está presente em 80% do músculo, em 70% da pele e 90% do peso do sangue. Então, é muito interessante a gente fazer o uso correto de proteínas. E aí, um apêndice, não adendo, qual é o uso correto de proteínas? Então, todas as organizações e todas as associações falam, né, em média, a utilizar até 1,8 kg 1,8 gramas de proteína por quilo de peso. Certo? Esse é o máximo que a gente deve consumir. Felipe, eu li que a gente pode consumir até 3,6 gramas de proteína por quilo de peso. Verdade. Verdade não. São 3,6 gramas de proteína por quilo de músculo. Então, se você quiser calcular o músculo do cliente, ou o seu músculo, você vai fazer a bioimpedância, vai ver lá percentual de músculo, aí você vai pegar aquilo e transformar em quilos, em peso, né? Então, se você tem, por exemplo, 80 quilos e você tem 40% de massa muscular, você tem 32 quilos de músculo. E aí você pode usar até 3,6 a 4 gramas de proteína por quilo de músculo. Certo? E se eu comer mais proteína do que eu poderia, aí você vai lesar seu rim, vai lesar seu fígado, e o mínimo, você vai aumentar o ácido úrico no seu corpo e vai ter a gota, que é aquela doença muito ruim, tão ruim que o cara fala, tô com a dor da gota. Pois é, vem daí, a gota serena. E aí, onde é que tem proteína? Proteína tem nos animais, né, no músculo dos animais, sendo que essa proteína do músculo dos animais, ela tem muita gordura. A proteína, que é nossa proteína também é do mesmo jeito, nosso músculo, ele está muito relacionado com gordura. E aí, essa proteína que a gente vai ingerir do animal, vai vir com a pior gordura que tem, que é a gordura saturada. E aí, a Herbalife, ela usa outro tipo de gordura. Outro tipo de proteína, desculpe. Que é a proteína vegetal. E a proteína vegetal, ela geralmente não é completa. O que é uma proteína completa? É uma proteína que tem todos os aminoácidos que a gente precisa. São chamados de aminoácidos essenciais. A única proteína vegetal que é completa é a proteína de soja. E ela tem a vantagem de não vir associada a carboidratos. E a proteína isolada de soja, que é o que a gente usa, ela não vem associada nem a carboidrato nem a gordura. E no processo de isolamento da proteína da soja, eles retiram os antinutrientes.
que é a antitripsina, que é o quê? É uma parte da proteína de soja que ela faz com que você não consiga digerir a proteína de soja. Então imagine, você está comendo a soja e ela está atrapalhando a digestão do que está comendo. Isso é um mecanismo de defesa das plantas, visto que elas não podem sair, lutar com você, brigar. Então elas se defendem com toxinas. E a toxina da soja, em específico, é a antitripsina, que faz você não conseguir digerir proteína. Então imagine, você estava comendo soja para conseguir captar proteína e ela faz com que você não consiga digerir proteína. Essa é a grande diferença da proteína isolada de soja para a proteína concentrada, ou para a proteína de soja, ou para a proteína texturizada, que é a carne de soja que chama, né? Então, quando seu cliente disser assim, a proteína, os produtos da Herbalife são caros, tem produto de marca A, B ou C que é metade do preço. Porque, na verdade, a gente pega uma proteína que realmente ela é muito mais cara. Sendo que a proteína é muito melhor. E é interessante você saber por que ela é melhor para você passar isso para a pessoa. E para você entender que os produtos não são caros, eles são bons. É como um remédio de marca. Né? A gente tem o remédio, né, o medicamento, que a gente chama de medicamento de referência. Que é aquele que foi produzido. E ele tem que ter, a qualidade dele é testada, ele é muito fiscalizado. E tem os similares, que eles pegam a mesma substância, mas colocam outros recipientes, né, que são os estabilizadores do medicamento, e eles botam o que eles quiserem. A fiscalização sobre eles é bem menor, porque já quebrou a patente, então eles são mais baratos. Mas quando você vai na farmácia, geralmente você quer ou o genérico ou o de referência, nunca você quer o similar. Por quê? Porque o similar ele é de baixa qualidade. Então, quando alguém vier com essa história de meu produto é mais barato, um produto do outro é mais barato, ele é um similar. Só que a qualidade dele é muito inferior. Todas as marcas de shake hoje elas utilizam proteína de soja. Poucas delas utilizam proteína isolada de soja com mais barato. Aí entra todo o volume dele. E aí a gente tem proteína, não vou me ater muito nos shakes, porque a maioria as pessoas já conhecem o shake, já entendem que o shake ele tem 210, 216 calorias, dependendo de como você prepara, certo? Ele tem proteína de alto valor biológico, que é isso que eu já falei, a proteína de soja. Voltou agora? Tem vitaminas, eu acho que tem alguém que não está falando. É, morrendo dele sem ver. Eu acho que agora não tem mais. O Nutrev, certo? Deixa eu ver aqui. Janaína está com o microfone aberto. Rosa está com o microfone aberto. Eu já fechei de Rosa aqui. Mas ela abriu de novo. Ai. Mas alguém tem, né? Gente, vamos desligar os microfones aí, que está com o microfone aberto. Peraí. Não dá para ver. Isso. Mas vamos lá, voltar. No Nutrev também tem proteína de soja, certo? Sendo que o Nutrev, eu quero falar um pouquinho dele, porque ele é... A Rosa abriu de novo o microfone. Voltou, fechou. A Rosa está só abrindo o microfone. Acho que ela está caindo e voltando, aí abre. Mas vamos lá. O Nutrev, ele tem a proteína isolada de soja, certo? Eu vou passar 5 minutinhos só. E ele, sendo que ele tem fibra pré-biótica. Eu vou falar de fibra mais na frente, então é interessante vocês anotarem isso. Para vocês falarem para os clientes que a fibra pré-biótica, ela alimenta a nossa microbiota intestinal. É a fibra pré-biótica que alimenta nossas boas bactérias. Certo? Nutrisoup também, mesma coisa. Nós temos os lanches saudáveis, que são a base de proteína. São alimentos que têm até 10 gramas de proteína, então a gente pode dizer que são lanches proteicos.
A Protein Powder, e aqui eu vou falar sobre ela, só uma curiosidade. Anotem quem vocês vão lembrar, certo? Aquela amiga que está na menopausa, ou pode ser vocês também, estão na menopausa, naqueles fogastos, aqueles sintomas horríveis de menopausa. O uso de proteína isolada de soja, 30 gramas ao dia de proteína isolada de soja que tem no shake, tem no Protein Powder, ele diminuiu no estudo americano 100%, diminuiu em 100% das mulheres, diminuiu os efeitos da menopausa. Então, se vocês lembrarem de alguém que está sofrendo com a menopausa, ofereça o Protein Powder, diga para ele acrescentar o Protein Powder na dieta dele, no suco, no alimento, não sei como, ou então no próprio shake. Isso vai reduzir bastante os efeitos da menopausa. Ele não elimina os efeitos, mas ele reduz os efeitos em 100% das mulheres. Ou seja, todo mundo que ingeriu proteína isolada de soja diminuiu os efeitos da menopausa. Em alguns casos, cessou os fogachos, cessou as dores, em outros casos apenas diminuiu, mas diminuiu em todos os casos. Gorduras, né, são fontes imprescindíveis de energia. Muito importante a gente ter gordura, porque apenas com a gordura a gente vai conseguir absorver as vitaminas A, D, E e K. Então é importante usar gordura. Não adianta a gente usar extra cal, não adianta a gente usar multivitaminas se a gente não tiver boas gorduras. E as gorduras também produzem os hormônios sexuais. Então, a falta da gordura pode levar até a masculinização ou feminilização dos gêneros. Certo? É importante ter gordura. Protege de trauma e mantém a temperatura corporal. Mas qual gordura que a gente vai usar? Essa aqui, a gordura saturada, que está no estado sólido? Não, a gente tem que usar principalmente a gordura insaturada. É aquela gordura que geralmente está líquida na temperatura ambiente. E onde é que tem isso? A gordura geralmente vegetal, ou dos peixes. Na Herbalife tem gordura insaturada? Onde é que a gente encontra gordura insaturada? A gente vai encontrar, que é aquela gordura boa, a gente, entre aspas, a gente vai encontrar gordura insaturada no ômega 3. Certo? O ômega 3, anotem, principalmente para as gestantes e para os idosos. Certo? Então, você lembrou agora daquele vovozinho, daquela vovozinha que não quer tomar shake? Para aquela pessoa, é imprescindível que você indique um ômega 3. Para aquela gestante, né, início de gravidez, ou até o final também. Mas início de gravidez, quando está formando o sistema nervoso da criança, muito importante usar o ômega 3. Certo? O ômega 3, ele auxilia na transmissão dos impulsos nervosos, e aí ele mantém as funções cerebrais. Além do que, você usar o ômega 3, você vai diminuir a gordura ruim, que é o LDL, vai diminuir o colesterol, vai diminuir triglicerídeos. O ômega 3 sozinho, ele tem propriedade anti-inflamatória. Ele previne a inflamação dos vasos, né? Ele previne a aterosclerose e ele previne a depressão. Então, se você tem uma predisposição a ter depressão, a sua família tem depressão, o ômega 3 ele previne a depressão. O ômega 3 ele previne o câncer de mama, previne o câncer de cólon, previne o câncer de próstata e ele previne o Alzheimer. Então, aquele idoso que tem tendência a ter Alzheimer, a mãe dele teve, o avô dele morreu com Alzheimer, então é muito importante que ele use o ômega 3. Para aquelas pessoas que têm resistência com shake, com Nutreve, com qualquer outra coisa, o ômega 3 é uma boa forma de entrar nessas pessoas. E aí, as vitaminas e minerais, importante a gente falar também, não possuem calorias, mas também não fornecem energias. Mas a maioria delas não são produzidas no nosso corpo, então essencialmente a gente tem que suplementar. Certo? O século XXI, hoje em dia, não tem mais peixe com... Eita, eu passei sem querer. Não tem mais peixe com... Como é que não? Ômega 3, isso é ilusão, certo? O salmão que a gente come, ele é um salmão que vem do Chile. Ele não é de águas frias nem de águas profundas. É de águas frias, não é de águas profundas. Então não tem mais ômega 3. O que a gente ingere hoje de alimento
num solo pobre. Então a gente tem que suplementar. Daí vem multivitaminas, minerais, daí vem o extracal, que a gente pode falar em outra oportunidade mais sobre eles. Eu quero só falar de fibras agora para você, para fechar aqui. Fibras, como todo mundo que me conhece sabe, que é o meu preferido. Eu sou dependente do uso de fibra desde muito novo, porque eu tenho síndrome do intestino irritável. E aí a fibra, ela melhora o trânsito intestinal. É uma doença que eu tenho, que não cura, mas que se controla com a ingesta de fibra. E eu parei de usar fibras de farmácia quando eu comecei a tomar Herbalife. Mas, além disso, a fibra ela não está relacionada apenas ao trânsito intestinal. Ela realmente melhora a produção fecal e melhora o trânsito intestinal. Mas ela também pode reduzir os níveis de colesterol. Então, para a pessoa que tem também aquele colesterol alto, está com dificuldade de diminuir isso, o uso de fibra vai melhorar esses níveis de colesterol. Meus tios-avós, todos eles, morreram em decorrência da diabetes. Meu avô era diabético. Então, a chance de eu ter diabetes é muito alta. Eu tenho 4 primas que têm diabetes, minha irmã já tem resistência insulínica. Todas elas começaram mais ou menos na minha idade. Então, o meu risco de ter diabetes é muito alto. O uso de fibra diminui o risco de diabetes. Então, para mim, é muito importante usar a fibra. Além do que, a fibra aumenta a saciedade. Eu estava conversando com um cliente de uma consultora nossa, e ele disse, Felipe, eu não consigo, você quer tomar o shake, eu como 1 quilo de carne por dia e 2 litros de suco na minha refeição. Então, você imagine, quando eu vou trocar apenas por um shake. Aí eu disse, então leva uma fibra. A fibra ela vai aumentar a sua saciedade. E a fibra sozinha, um estudo provou que a ingesta de fibra durante 25 meses, cada grama de fibra ingerida estava relacionada à perda de 250 gramas de peso ao longo de 20 meses. Então, só você tomar fibra e você não mudar mais nada, você vai perder peso. A fibra também melhora a imunidade e ela diminui o risco de infarto. Então, isso é interessante você falar para o seu cliente. Por quê? E isso é interessante para você, que não toma fibra. Muita gente vai no consultório hoje se queixando a mim, sabe de quê? Medo de morrer. Medo de morrer de infarto. Porque o vizinho morreu de infarto, porque o pai morreu de infarto. Então, hoje, o medo de morrer, ele é um dos principais fatores que levam as pessoas às consultas médicas. Então, quando você fala para a pessoa, a fibra ela diminui o risco de infarto, ela vai entender que aquilo é importante para ela. A fibra a gente não consegue absorver, mas ela é muito importante porque ela é funcional. Certo? Então, eu vou acabar por aqui. A gente já falou muito de hidratação. Vou acabar por aqui hoje, já extrapolou o tempo. Mas, se eu conseguir fazer vocês entenderem e passarem para os seus clientes a importância do uso de fibras, do uso de proteínas saudáveis, para mim já valeu. Certo? Então, era isso que eu tinha para dizer hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem no WhatsApp. Eu estou em todos os grupos de coaches aí. Qualquer coisa, fala comigo no privado. E tenha um ótimo dia. E vamos para cima, galera. Vamos fazer o melhor mês de sempre. Ainda tem muito tempo para fechar agosto. Valeu. Vou só fazer uma fotinha aqui. Tá, deixa eu tirar aqui. Sorrisinho para foto. Tchauzinho.